Quais são as 4 contribuições de Aristóteles para o pensamento político atual? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu hoje vou falar um pouquinho sobre a filosofia política de Aristóteles e como o pensamento desse filósofo do século IV a.C. pode nos ajudar a entender um pouco melhor e, sobretudo, aprimorar a política nos dias de hoje. Mas antes eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal a aproveitar e se inscrever agora e já clicar no sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos conteúdos que eu vou publicar por aqui. Muito bem, pessoal, esse aqui é o Aristóteles. Bom, na verdade é uma representação dele, né? Aristóteles nasceu na Macedônia, na cidade de Stagira, no século IV a.C., mais precisamente em 384 a.C. Ele é lembrado por ter sido discípulo, aluno de Platão e também professor de Alexandre o Grande, aquele que construiu o maior império existente no mundo até então. A obra de Aristóteles é muito vasta, ele se dedicou a absolutamente todas as áreas do conhecimento existentes no seu tempo, inclusive criou algumas delas, como por exemplo a ética. Mas no campo da política ele deixou uma contribuição bastante valiosa que pode ser percebida em 2 dos seus livros, um chamado Ética a Nicômaco e outro chamado Política. Política mesmo, é o nome da obra. Eu vou então sintetizar nesse vídeo 4 aspectos da filosofia de Aristóteles que no campo político exercem uma influência e uma contribuição muito grande para o pensamento ocidental na atualidade. O primeiro deles é o naturalismo político. Veja, Aristóteles introduz na filosofia o conceito de zoon politikon para definir o homem. O que é o zoon politikon? É o animal político. Olha só que interessante, enquanto muita gente hoje despreza a política e acha ela uma instância absolutamente dispensável no cotidiano, Aristóteles vai na direção contrária. Ele vai falar que a política não só é necessária, como ela é indissociável da própria condição humana. O homem é naturalmente um animal político, ele precisa da política, ele não consegue viver sem ela, faz parte da sua essência. E por quê? Veja, o homem ele é um animal social. Ele precisa estar em convivência com os outros, ele precisa partilhar um espaço, uma vida em comunidade para satisfazer seus interesses, suas necessidades e se aprimorar do ponto de vista moral, ético, intelectual, econômico. Então, a vida em sociedade é uma necessidade para nós seres humanos. Só que a nossa vida em sociedade, a maneira como ela se organiza, é diferente da de outros animais que também vivem em sociedade, como, por exemplo, formigas, cupins ou algumas espécies de aves, porque nós somos racionais, nós somos dotados da capacidade de comunicação, nós trocamos ideias, compartilhamos valores, entramos em conflito e é aí que a política entra. Porque o conflito é uma característica que faz parte dessa condição do ser humano de animal político e social. Afinal de contas, as pessoas pensam de maneira diferente, têm vontade, têm prioridades próprias, diferentes umas das outras. A política é, portanto, o espaço em que esses conflitos são resolvidos e é um instrumento através do qual não só a vida em sociedade pode ser aprimorada, como também o mecanismo através do qual nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, podemos também nos aprimorar do ponto de vista moral, quanto aos nossos valores, quanto às nossas capacidades intelectuais. Portanto, para Aristóteles, não dá para viver sem a política, ainda que a gente queira. Mesmo aquele sujeito que opta por se afastar da política, por não participar da vida política, ele está se posicionando com relação à política, está tomando uma decisão, está fazendo uma escolha, está transferindo a capacidade de resolver esses problemas, o poder decisório, para outras pessoas. A segunda contribuição de Aristóteles para o pensamento político é a valorização, a defesa de uma virtude que ele chama de frônesis, que poderia ser traduzida para o português como sendo a prudência. Mas não é a prudência como cautela, não é a prudência como medo. É a prudência como uma sabedoria prática. O que isso significa? Segundo Aristóteles, diante dos problemas do cotidiano, problemas políticos, econômicos, sociais e morais, nós devemos agir de acordo com a sabedoria acumulada, de acordo com a prática, com aquilo que foi consolidado e aprovado pelo teste do tempo. Portanto, a gente tem que fugir de abstrações,
fugir de utopias, fugir de ideias mirabolantes que, por nunca terem sido testadas, não oferecem nenhuma garantia de que vão dar certo. Aliás, ao longo da história recente da humanidade, foram várias as tentativas de reformar, de reconstruir a sociedade com base em modelos utópicos, com base em engenharias sociais, em propostas de transformação radical, destruição de tudo aquilo que existe para que se construísse uma coisa nova. Desde o positivismo no século XIX, as tentativas revolucionárias socialistas, como por exemplo o que aconteceu na União Soviética, até mesmo as ditaduras, os regimes totalitários que foram implantados ao longo do século XX, todos eles, independentemente das suas orientações políticas, tinham uma característica comum para Aristóteles. Eram meras utopias, engenharias sociais nunca testadas no tempo, nunca experimentadas e que, portanto, tinham mais chances de dar errado do que de dar certo. Como, aliás, foi o que aconteceu. Portanto, a virtude da prudência é a valorização da sabedoria prática, o uso daquilo que já foi testado, daquilo que já é conhecido e, portanto, aprovado. A terceira característica, ou o terceiro aspecto da filosofia aristotélica é a valorização do saber acumulado, a valorização da tradição. Veja, nós temos uma tendência de achar que o passado é necessariamente ruim, de que aquilo que ficou para trás é antiquado, não serve mais, é anacrônico, já foi superado. Para Aristóteles não é bem por aí, né? Porque para Aristóteles o passado não necessariamente é ruim, assim como o futuro não necessariamente é bom. Claro, a humanidade cometeu erros, mas mesmo os erros do passado permitiram que a gente chegasse até aqui, que a gente alcançasse um certo patamar de desenvolvimento no qual a gente se encontra hoje. Então, o saber acumulado, ele deve ser valorizado. Mesmo as experiências ruins do passado, mesmo aquilo que a humanidade fez de errado, deve servir como ensinamento, deve servir como experiência e, portanto, não pode ser esquecido. Desse modo, Aristóteles afirma que antes de a gente pensar em destruir uma estrutura social, econômica ou mesmo política, a gente deve pensar na possibilidade de reformá-la de acordo com o saber acumulado, daquilo que já é conhecido, daquilo que já foi testado e, como eu falei agora há pouco, aprovado no teste do tempo. Para Aristóteles, reformar uma estrutura, revitalizar uma estrutura é sempre preferível do que destruí-la em nome de algo desconhecido. Daí a importância, por exemplo, de se conhecer a história, de se conhecer a cultura, de se compreender o pensamento daqueles que viveram nas gerações passadas e como essas gerações passadas procuraram, à sua maneira, resolver os seus próprios problemas. Porque muitas vezes, daí, nós conseguimos tirar soluções para os problemas do presente. O quarto e último elemento da filosofia aristotélica, claro, dos que eu separei para o vídeo de hoje, é a teleologia. A palavra teleologia vem do grego teleos, mais logos. Telos significa propósito, logos, conhecimento. Portanto, teleologia é o conhecimento, é o entendimento dos propósitos, das finalidades. De acordo com Aristóteles, tudo aquilo que existe, existe em função de uma finalidade, existe em função de um propósito. As coisas existem para atingirem um objetivo. Então, a semente existe para ser árvore, a criança existe para ser adulto e nós, seres humanos, existimos com o objetivo de desenvolver os nossos valores, as nossas virtudes, o nosso caráter, mas também a nossa racionalidade. Portanto, o grande objetivo da existência humana é o aprimoramento individual. Tá, mas o que isso tem a ver com a política? De acordo com Aristóteles, é na cidade, é na vida em comunidade que nós temos as condições necessárias para desenvolver esse aprimoramento. Então, a cidade, e lógico, Aristóteles escreveu numa realidade política em que a cidade era o núcleo básico da administração, a polis grega, as cidades, estado independentes entre si, mas a gente pode aplicar perfeitamente esse raciocínio às organizações políticas contemporâneas, não só a cidade, mas o estado, a nação. A cidade é o espaço que deve ser bem administrado, que deve ser gerido com práticas virtuosas, com valores morais elevados, para que os indivíduos possam, então, ter as condições necessárias para desenvolver essas virtudes, para desenvolver, para aprimorar o seu caráter e o seu intelecto. Então, os aspectos culturais, econômicos, educacionais, morais da vida em comunidade devem favorecer esse desenvolvimento, devem favorecer esse aprimoramento.
E essa avaliação feita por Aristóteles, mais tarde, já no século XVIII da era cristã, serviu como base para o desenvolvimento da teoria jusnaturalista, a teoria do direito natural, segundo a qual todos os seres humanos são dotados de direitos naturais, invioláveis e inalienáveis, próprios da condição humana, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito de resistir às tiranias. O filósofo inglês John Locke, um dos pais da teoria jusnaturalista moderna, por exemplo, vai afirmar que somente onde a dignidade humana é respeitada, onde as liberdades individuais são garantidas, onde os direitos naturais são, de fato, mantidos, é que o ser humano consegue desenvolver-se plenamente. Ou seja, ele está resgatando um conceito aristotélico lá do século IV a.C., para fundamentar a nossa democracia contemporânea, o regime representativo como nós o conhecemos hoje. No vídeo de hoje eu falei sobre um pensador que eu considero um clássico indiscutível, uma unanimidade, que é Aristóteles. E eu sempre chamo a atenção para a necessidade de nós conhecermos o pensamento desses clássicos, desses grandes nomes da tradição de pensamento ocidental, porque através deles nós conseguimos compreender a organização social, política e econômica da nossa sociedade contemporânea. A maneira como nós pensamos, como nós agimos, como nós nos organizamos hoje é produto dessa tradição herdada do passado. E é justamente essa tradição herdada do passado que pode nos oferecer os subsídios necessários para que a gente possa tratar e resolver de problemas atualíssimos. Afinal de contas, a natureza humana, os problemas humanos de hoje não são muito diferentes daqueles que foram observados e enfrentados pelos pensadores do passado. Certamente Aristóteles, ao escrever sobre política, assim como Platão, assim como filósofos mais recentes, como Nicolau Maquiavel, o próprio John Locke, ao escreverem sobre política, tiveram diante de si problemas, situações muito semelhantes a que nós, ou às que nós encontramos, melhor dizendo, nos dias de hoje. Por isso é tão importante nós conhecermos, compreendermos essa tradição, esse legado do passado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.